Olá, pessoal. Esse é o primeiro Greenper Talks de 2022. Em nome da Greenper, eu gostaria de desejá-los um feliz 2022 para todos, um ótimo ano. E eu gostaria de passar agora a bola para o Silvio falar a respeito das perspectivas que nós temos para 2022 e como estão posicionando os fundos para isso. Obrigado, Silvio. Obrigado, João. Novamente, em nome da nossa equipe, eu queria desejar a todos vocês um excelente 2022, repleto de saúde e de oportunidades. Bom, eu vou mudar um pouco o protocolo nesse material e ao invés de a gente falar sobre a conjuntura mensal, eu vou tentar abrir um pouco mais o horizonte e falar do ano de 2022 para repassar com vocês quais são as nossas principais convicções, aonde a gente diverge um pouco do consenso do mercado e aonde a gente vê as oportunidades mais interessantes e como é que isso está se traduzindo no portfólio que a gente tem atualmente nos nossos fundos. Bom, antes disso, eu só quero dar uma repassada com vocês no retorno do Blan e do Meru para o ano de 2021. O ano foi bastante desafiador para a gente no último trimestre, especialmente ali no final de novembro, os nossos modelos apontavam para a gente estar com uma posição bastante grande em ativos de risco e a combinação de uma postura mais hawk do Banco Central americano junto com o aumento dos casos de Omicron saindo da África e caminhando para o resto do mundo, acabou gerando um sell-off e um stop em várias das nossas posições. De qualquer forma, a gente teve uma boa recuperação no mês de dezembro e a gente termina no campo positivo o ano. Nosso fundo de equities, então, outperformou a Bolsa no ano. A Bolsa caiu por volta de 9%, o nosso fundo caiu por volta de 6%, com empresas que, na nossa opinião, têm uma qualidade muito superior e devem entregar um bom retorno composto ao longo do tempo. Falando, então, do nosso arcabouço, eu vou começar falando rapidamente de crescimento, depois eu vou falar de inflação, finalmente eu vou falar dos ativos de risco que a gente tem na carteira e por que eles estão lá. Então, começando por crescimento. A nossa expectativa é um bom ano para crescimento, puxado por países desenvolvidos, mas a nossa visão é de que os números que vão acabar sendo reportados no final de 2022 vão ser na margem um pouco menor do que aqueles que estão na mediana do mercado hoje, seja no Brasil, seja lá fora, por razões diferentes. Lá fora, a gente tem a discussão do Omicron, algumas restrições ainda nas cadeias de suprimento, embora isso já a gente veja como um problema mais de 2021 do que de 2022, e a gente especialmente vê com uma certa cautela o retrocesso de várias das agendas de estímulo fiscal de 2022. Então, esse ano de 2020. Então, 2022 tende a ser um pouco do payback daquele incentivo fiscal todo que a gente viu no mundo em 2020 para combater os efeitos do lockdown. Já quando a gente fala do Brasil, a preocupação que a gente tem são as incertezas do lado fiscal, as incertezas eleitorais e o impacto que isso vai gerar no aumento do prêmio de risco e na necessidade de um aperto monetário maior. Essa combinação, já pegando um país que está de joelho e com o mercado de trabalho, que apesar de mostrar números melhores, são trabalhos de pior qualidade, de pior remuneração, acaba gerando um cenário um pouco mais complicado para a gente ver a atividade superando a expectativa dos principais agentes. Quando a gente fala de inflação, a gente também vê um cenário de inflação moderando no mundo todo, inclusive no Brasil. Parte disso é o simples efeito base, que a gente chama. Quando você pega números muito altos de um ano para o ano seguinte, a tendência é você ver uma certa desaceleração nesses números. Só para vocês terem uma ideia, se uma commodity sai, por exemplo, de 100 para 200, e no ano seguinte ela permanece em 200, a inflação é zero para aquela commodity, embora ela tenha permanecido num patamar bastante alto. Então, agora, o ponto mais importante é o nosso viés para o resto do mundo, é que essa inflação vai sendo revisada para baixo ao longo do ano, enquanto no Brasil ela tende a ser revisada na margem para cima. Até por isso que a gente ainda não trabalha com posições maiores na ponta aplicada, a gente ainda está com uma carteira um pouco mais conservadora por esse lado. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco. Quando a gente olha os nossos modelos de machine learning, eles acabam corroborando essa visão nossa, especialmente do lado da inflação. A gente ainda vê uma preocupação enorme dos gerentes de compra no mundo, mas o que a gente percebe é que a maior parte do discurso agora, quando eles falam em disrupção nas cadeias de produção, é mostrando que o problema é menor
do que um mês atrás. E indo para a parte de política econômica, né, juntando política monetária, política fiscal, como eu comentei, no mundo todo, a gente, salvo raríssimas exceções em alguns emergentes, o que a gente vê é a devolução do estímulo, do impulso fiscal que a gente viu ali em 2020. Então, em 2020, a gente viu quase 4,5% de impulso fiscal no PIB global, e esse ano de 2022 a gente deve ver uma retirada beirando ali 1,5% a quase 2%. Isso vai vir junto com a maioria dos países emergentes já apertando taxa de juros, e hoje praticamente 1/3 dos países desenvolvidos já em processo de aperto de política monetária. Então, a gente vê uma combinação, embora a gente tenha ainda um ano de crescimento acima do potencial e da média histórica, inflação ainda relativamente elevada em desaceleração, o que é um cenário bastante positivo para ativos de risco, essa combinação de política monetária e política fiscal tende a trazer um vento frontal dessa vez. A gente pegou como exemplo a política monetária e a política fiscal americana. Para vocês terem uma ideia, ali em 2020 a gente chegou a ter um trimestre onde o estímulo foi de quase 15% do PIB anualizado. Quando a gente olha em 2021 com o American Rescue Plan, a gente vê mais 7,5% do PIB. Agora, quando a gente chega em 2022, ao longo dos trimestres, o que a gente deve ver é um aperto fiscal, o que o pessoal tem chamado aí de fiscal drag, da casa de 2%. E isso vem junto com o Fed acelerando a retirada de estímulos e, ao mesmo tempo, já sinalizando altas a partir do meio do ano, num total de provavelmente 3 altas já para 2022. De novo, não é um aperto suficiente para descarrilhar os ativos de risco, mas definitivamente não é o mesmo cenário de vento de cauda que a gente viu ali em 2022. Então vai ser um ano mais tático, na nossa opinião. Falando um pouco desse mix de política no Brasil, fiscal e monetária. O ano de 2021 ele acaba sendo um ano triste para a gente como sociedade, porque ele tinha tudo para ser um ano da gente comemorar a saída do pior da crise, a gente deveria estar comemorando uma recuperação mais forte da economia e junto com um cenário muito forte para as commodities lá fora, com uma moeda que ainda estava relativamente fraca, deveria ser um cenário de aceleração de arrecadação, como a gente acabou vendo, e essa aceleração de arrecadação com esse imposto inflacionário do efeito base deveria ter sido muito bom. Só que a gente criou tamanho ruído fiscal ao longo desse segundo semestre, que começou lá atrás com a discussão vocês devem lembrar, do imposto sobre os dividendos, caminhou para a discussão da PEC dos precatórios e agora a gente está na discussão de eventuais aumentos salariais. No final das contas, e a história do Auxílio Brasil, no final das contas, é claro que várias dessas demandas a gente consegue encontrar legitimidade nelas. O problema é que quando você começa a trazer todas essas benesses, o custo acaba sendo de você perder a ortodoxia fiscal, o mercado exige mais prêmio, a incerteza aumenta, o investimento se retrai, o crédito fica mais caro e exatamente aquele que você queria ajudar é aquele que vai sair mais prejudicado. Então, no final das contas, é um ano que marca com uma certa tristeza um capítulo importante na nossa história fiscal. E aí a gente vê uma aceleração muito rápida na taxa de juros de curto prazo, parte disso também explicada por essas incertezas, e essa combinação de taxa de juros mais alta com incerteza fiscal, ainda que o fiscal do ano passado não tenha sido necessariamente ruim, acaba criando, de novo, uma narrativa que é prejudicial, seja para a aceleração da economia, seja para o retorno mais alto de ativos de risco. Quando a gente olha, começando por os ativos de risco aqui no Brasil, vamos começar pela renda fixa, a gente hoje tem uma única posição relevante na renda fixa, que é uma posição tomada em juros curtos, tomada nos juros de 2, 3 anos e aplicada
nos juros de 5 anos. Basicamente, o que a gente está operando aqui é esse spread que a gente tem nessa estrutura a termo de juros. A gente acha que ele está historicamente num patamar bem interessante. Agora, a gente não tem coragem de montar posições relevantes aplicadas que o nosso orçamento de risco permitiria, apesar da gente historicamente estar chegando perto do que seria um momento interessante para voltar a aplicar, e a razão disso é que a gente não consegue encerrar esse capítulo fiscal. Enquanto a gente não puser um fim nessa discussão, você não consegue criar as bases para você reprecificar um novo ciclo de eventuais cortes de juros mais para frente. O mercado não consegue precificar isso na magnitude que deveria, dado que a gente ainda tem um hiato de produto relativamente grande, a economia ainda está muito fraca e a inflação deveria começar a ceder para frente. Falando um pouquinho de câmbio agora, os nossos modelos eles sugerem que o real está excessivamente fraco, seja comparado com outras moedas de emergente, seja pelo efeito do carry, seja pelo efeito das commodities. O fato a gente esse ano entregou mais de 60 bi na nossa conta corrente. Agora, o que não está permitindo que o nosso câmbio, então, venha para um patamar mais forte? Em linha com o que os modelos estão mostrando. É que pela primeira vez a gente começa a ver o brasileiro realmente assustado de ter o seu patrimônio só em moeda local. Então, essa busca por diversificação internacional do investidor brasileiro e a remessa de resultados por parte das empresas acabou fazendo um offsetting desses resultados ótimos que a gente teve na conta corrente e manteve a nossa moeda depreciada. Falando um pouquinho de renda variável, eu até faço uma provocação, se o que a gente está tendo agora é uma promoção na Bolsa, ou se a gente está entrando num momento onde a gente acabou virando o que o pessoal chama de armadilha de valor, que é você ter algo muito barato, mas que não sobe. A gente continua achando que tem mais cara de promoção, mas o cenário de armadilha de valor ele assusta, sem dúvida nenhuma. Aliás, a parte de bolsa local ela acabou detraindo bastante resultado do nosso multimercado ao longo do segundo semestre, compensando ganhos que a gente teve em outras classes. E o mais difícil para a gente é que quando a gente olhava as empresas que a gente tem na carteira, elas vêm entregando resultados excepcionais e elas negociam num nível de valuation muito descontado historicamente. Para vocês terem uma ideia, nesse final de 2021, o nível de valuation da Bolsa, olhando relação preço-lucro, ele está na mínima desde a quebra da Lehman. Então, nem mesmo na pior recessão que a gente teve na nossa história, que foi ali entre 2013 e 2015, a gente viu a Bolsa Brasileira negociando nesses níveis de valuation. Lembrando que naquele momento as empresas eram muito mais alavancadas e o custo de capital já era alto. Mas o que importa para fazer preço no curto prazo é muito menos esse fundamento positivo e muito mais essa combinação da narrativa que prevalece. E a narrativa que prevalece é um macro muito complicado, onde a gente tem taxa de juros voltando para um patamar de quase 1% ao mês, junto com resgates na indústria de hedge funds e de fundos de ações. Esses resgates acabam forçando a venda de ativos que muitas vezes são bons, porque o gestor, muitas vezes, o que ele carrega na carteira dele são as empresas que ele considera de melhor qualidade, de melhor potencial. E quando ele tem que vender, ele vai vender exatamente o que ele tem. E isso acabou gerando um movimento quase como uma bola de neve para vários desses ativos negociando em patamares de valuation meio que inacreditáveis, porque as empresas estão negociando. Outra coisa que é importante a gente considerar é que quando a gente fala do fundamento, a gente tem que lembrar que, embora a economia brasileira esteja relativamente fraca, isso não necessariamente é verdade quando a gente olha para a nossa bolsa. O que a gente tem que lembrar é que a nossa economia é uma economia tão complexa, tão difícil de gerar valor, que no final poucos players acabam dominando diversos setores da economia. E ao eliminar ou diminuir o potencial de competição de empresas pequenas e médias, eles acabam abocanhando um potencial de repasse e de geração de resultado que é desproporcional para a economia. Outra coisa é quando você tem um mercado de trabalho tão frágil, essas empresas elas têm uma vantagem na hora de negociar a sua estrutura de custos, que também é muito relevante.
Isso sem contar o complexo commodities que está voando, né, que acaba gerando também um ganho desproporcional para a Bolsa em relação ao restante da economia. Então, eu estou fazendo esse ponto e contraponto, porque no final o que a gente tem hoje quando você olha o fundamento micro, você tem muita vontade de ter posições grandes em Bolsa no Brasil, só que quando você olha o técnico do mercado, né, o posicionamento do mercado, e você olha o macro, você fica numa situação de querer ter muito mais cautela. Então, a gente está trabalhando com posições menores do que a gente já trabalhou em Bolsa, a gente ainda tem algo perto aí de 8% comprado em Bolsa Brasil, 7%, 8%, que para a gente, historicamente, é uma posição pequena. Agora, a gente acha que é onde tem um potencial imenso. A hora que virar esse momento negativo, essa narrativa negativa, a Bolsa tem potencial para dobrar o capital em alguns anos. Agora, não dá para ficar sentado em cima de uma posição enorme enquanto o fluxo é tão ruim. Então, a gente está sendo temporariamente mais conservador, mas a gente está muito atento às oportunidades que ainda tem pela frente. Indo um pouco para o internacional, a primeira coisa que a gente queria ressaltar é que muito provavelmente essa década de 2020 ela tende a ser diferente da primeira metade da década de 2000 e da década de 2010, onde a gente trabalhou num regime de vol muito, muito baixo. Essa combinação que a gente tem agora de uma transição de matriz energética, da quarta virada, onde a gente tem uma mudança de gestão patrimonial dos boomers, indo para os millennials com diferentes demandas sociais, isso tende a gerar um ambiente um pouco mais volátil. Isso não necessariamente é ruim para ativos de risco, mas certamente isso vai exigir um comportamento um pouco mais tático dos gestores. Inclusive a gente, obviamente. Falando um pouquinho ainda de Bolsa Internacional, essa é a maior posição que a gente tem na carteira. A gente tem hoje algo na casa de 10,5%, quase 11% em Bolsa Internacional, muito focada nas large caps americanas e alguma coisa setorial pelos nossos modelos de CTA. E a primeira coisa que eu queria ressaltar é que existe toda uma discussão de a Bolsa Americana está muito cara. A primeira coisa importante é o nível de valuation da Bolsa, ele está de fato acima da média histórica, ele é muito puxado pelas large caps. Agora, o que a gente tem que lembrar é que a alta de 30% que a gente viu na Bolsa no ano passado, ela é totalmente explicada pelo crescimento do lucro das empresas. A verdade é que a gente teve uma contração de múltiplos. O múltiplo começou na casa de 23, terminou na casa de 22, e a Bolsa subiu 30%. Por quê? Porque as empresas entregaram quase 40% de crescimento de lucro. A outra coisa que é importante comentar é que a gente não está num bull market de euforia. Quando a gente olha indicadores de sentimento, na verdade, os indicadores de sentimento eles estão até que mais para a linha de preocupação do que de euforia. Então, a gente continua gostando dessa classe de ativo, a gente continua vendo boas oportunidades, mas como eu falei para vocês, essa combinação de fiscal e monetário mais restritivo deve trazer um ano mais volátil. Então, a gente deve ter mais entradas e saídas da classe do que propriamente uma posição onde você senta e carrega para o ano todo. E aí, só para reforçar, o nosso modelo quantitativo, ele passou praticamente o ano passado inteiro recomendando posições compradas no S&P, em Bolsa Americana, e agora ele começa já na margem a mostrar alguns sinais de cautela. Nada muito relevante ainda, mas marginalmente a gente começa a ter o nosso modelo um pouco mais cauteloso. Bom, queria novamente agradecer imensamente pelo voto de confiança na nossa equipe. Queria dizer para vocês que o ano de 2022 tende a trazer muitos desafios para a gestão, mas a gente tem dificuldade de achar um paralelo na história onde a gente veja tantas oportunidades tão interessantes em várias classes de ativos. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece esses desafios do lado fiscal e de política monetária, a gente também olha o lado de oportunidade micro com bastante otimismo, com um grau de quase insaciável de oportunidades que a gente vai ter pela frente. A gente
pretende capturar elas à medida que a narrativa for mudando e o momento for ficando mais favorável. De novo, muito obrigado pela oportunidade, espero que todos tenham um ótimo mês, um ótimo ano. Obrigado, pessoal. Ótimo ano a todos.